Pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos neste nosso encontro. Como sempre, né, uma imensa satisfação estar aqui com todos vocês, compartilhando, dividindo todas as informações. Estou aqui verificando se todos os chats estão funcionando, que hoje promete muitas dúvidas aqui na nossa live, muitas coisas acontecendo, até porque, né, quem não tem dúvida no momento de se tornar um tarólogo, né? Por onde começar, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir, muitas vezes tem até aquela sensação de ficar perdido, né? Nossa, mas eu tenho tantos livros, eu tenho tantas informações, eu tenho tantos sites, tantos decks diferentes de tarô. Qual deles, né, pode ser o mais indicado? Qual deles pode ser o mais preciso para eu estar começando? Assim como todas aquelas questões de montagem, de se eu vou fazer a tiragem de 3, se eu vou fazer a tiragem de 8, se eu vou fazer a tiragem celta, enfim. Hoje a nossa live é justamente para explicar todas essas questões para vocês que estão começando nesse mundo do tarô, e mesmo se vocês que estão assistindo já forem pessoas experientes, também vale essa dica, porque nunca é demais aprender e principalmente compartilhar os nossos conhecimentos. Pessoal chegando aqui nas duas lives, só checar aqui no YouTube se eu consigo ver as imagens. Aliás, as mensagens, não imagens, mensagens, tô ficando doidinho já. Só um minutinho. Checando aqui os últimos detalhes. Muito bem. Bom, gente, aqui pelo YouTube, no momento, eu não estou conseguindo receber as mensagens no chat. Então, vocês que estão aí no Instagram, podem mandar as mensagens que eu estou vendo aqui diretamente para vocês do YouTube. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar abaixo do vídeo que ficará postado para vocês, que será um prazer responder a todos, tá bom? Muito bem. Quando começamos neste aspecto, né, do tarô, quero aprender tarô, e agora? É uma situação muito importante e temos que levar, sim, em muita consideração quando entendemos o mundo que estamos adentrando. Porque antes de tudo, né, antes de termos todos os conhecimentos sobre o tarô, todas as técnicas, toda a tarologia, é muito importante que possamos seguir os nossos meios, os nossos caminhos éticos dentro do tarô. E dentro dessa ética envolve o tempo de atendimento, coisas a serem faladas para o nosso consulente, coisas a não serem faladas para o nosso consulente, porque, como eu já falei até em outros vídeos, é muito importante termos o discernimento do que falar para o nosso consulente, de como entender até como que esse consulente está no dia, justamente porque muitas informações o nosso consulente não está no momento apropriado de escutar. E isso é muito importante levarmos em consideração, justamente para não criarmos uma situação de desconforto para o nosso consulente. Bom, uma outra questão, né, que muita gente me pergunta: Fernando, eu sei que existe 310 tipos de decks de tarô. Eu sei disso, eu sei que nós temos uma infinidade, nós temos muitos artistas, nós temos muitos criadores, né, de decks de tarô, e isso, claro, faz com que tenhamos uma grande variedade para podermos estar escolhendo, vendo exatamente qual é o que se adapta melhor a gente. E essa já fica a primeira dica. Qual é o deck que mais te identifica? Seja o celta, seja o pagão, seja de repente os mais tradicionais ou aqueles com desenhos mais renascentistas, enfim, todos os decks funcionam da mesma forma. O que vai diferenciar é somente a questão de quanto de simbolismos esses decks apresentam
em cada um dos seus artistas. Porque nós temos, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, tentar não dar reflexo, tá? Por exemplo, quando eu pego aqui um arcano de Marsella, aqui para vocês que estão vendo também pelo YouTube, vejam que é um arcano que tem poucas informações de simbolismos, né? Ele acaba sendo um arcano mais sutil, mais neutro. Então, o que acontece com isso? Ele acaba tendo menor possibilidades de, para quem está começando, de entender o tarô. Porque o que acontece? Quando pegamos decks com maior riqueza de materiais, de simbolismos, cores, enfim, acaba facilitando bastante quando vamos começar os estudos do tarô, tá bom? Só mais um segundinho, gente. Deixa eu só ver aqui uma questão. Tá? Ok, tudo funcionando. Vamos lá então. Um outro aspecto, então vamos lá. Você pega aqui de repente, né, Rider White, que é o que eu sempre venho trazendo aqui para vocês. Esse é um deck muito rico de simbolismos, muito rico de possibilidades. Ele traz aspectos relacionados ao hermetismo, ele traz símbolos astrológicos, traz muita influência dos 4 elementos, paganismo, enfim. Nós temos uma infinidade de possibilidades. E o que acontece com todos esses aspectos? Acaba facilitando para vocês que estão começando com o tarô, na possibilidade de estudo, na possibilidade de identificação e até aquele momento de falar, nossa, eu sei o que esse arcano significa. Eu entendo o que ele está querendo me dizer. Mas isso também é um fator que não deve ser limitante no momento que vocês estiverem estudando, porque por muitas vezes temos tarôs muito tradicionais e muito delicados em sua arte, que por vezes pode olhar e parecer que não tem muito significado, mas na verdade tem. O que nós temos que ter a consciência é que o tarô é um só, tá ok? O tarô ele se baseia em uma única teoria. O que acontece é que com o passar dos anos, né, quando eu falo anos, são muitos anos, é que esse tarô veio ganhando novos artistas, novos criadores, fazendo com que simbolismos fossem incluídos ou excluídos desse aspecto do tarô, tá? Então, pensando nesse aspecto mais evidente, né, dos arcanos, pensando nos aspectos mais relacionados a tudo que o tarô pode apresentar, é muito importante que tenhamos a consciência, tenhamos o conhecimento, que aí já começamos a falar de tarologia. É um momento que possamos ter todos os estudos, todas as ideias, todos os momentos, né, que vamos aprender em todo esse caminho do tarô e trazer ele em evidência na hora do nosso atendimento. Isso, sem dúvida, tem que ser uma questão muito evidenciada. Como eu também falei em outros vídeos, que por muitas vezes temos pessoas que trabalham com o tarô intuitivo ou com a taromancia, pode sim, sem dúvida, ter muitas respostas muito positivas. Mas o que acontece? A ausência da tarologia pode sim comprometer em alguns aspectos, fazendo com que o nosso significado ou a nossa tiragem não fique completa, não fique com todos os reais significados que deveria ter, fazendo com que, muitas vezes no atendimento em perguntas muito específicas, acabe ficando uma situação ou vazia, ou fique uma situação, de repente, de inverdade. Quando, por exemplo, falamos em termos de vídeos anteriores até o tempo, intensidade, sobre a questão se o tarô pode prever a morte ou não, ou se de repente eu estou falando de uma nova possibilidade, ou de repente conseguir um novo trabalho, devo mudar de trabalho, devo não mudar de trabalho. Então são todas coisas que ajudam, quando você tem a tarologia em evidência, faz com que tudo isso aconteça da melhor forma possível, tá bom? O pessoal aqui do YouTube tá falando que a câmera tá um pouquinho descentralizada. Deixa eu só arrumar aqui rapidinho. Já volto, gente. Enquanto isso, vão pensando na dúvida de vocês.
voltando aqui para vocês. Gente, infelizmente o YouTube deu problema. O vídeo não está sendo transmitido no YouTube. Mas independente disso, eu vou pegar daqui do Instagram e vou colocar lá no YouTube também. Então, para o pessoal que me segue no YouTube e também está me seguindo aqui no Instagram, não se preocupem que todos terão a mesma informação no assunto de tarô. Voltando ao aspecto de tarologia, o que nós temos muito forte também a ser evidenciado é pensar que dentro da tarologia temos muitos aspectos, temos muitos detalhes que devemos levar em consideração. Como, por exemplo, dentro da tarologia nós sabemos que temos um estudo muito profundo de tudo o que todos os arcanos representam, de tudo que eles trazem, sejam os 22 maiores, sejam os 56 menores, que por muitas vezes eles são excluídos dentro, né, da prática do tarô, fazendo com que falta informação, falta detalhe. E esses detalhes que ficam faltando no decorrer do atendimento, gente, faz muita diferença na hora do atendimento, porque os arcanos menores, eles têm uma influência muito forte para descrever arquétipo, descrever tempo, descrever situações que são importantes e relevantes, para descrever também momentos, inclusive emocionais do nosso consulente, momentos psicológicos do nosso consulente. Então, muitas coisas que vêm acontecendo nisso faz com que, quando juntamos, né, os 78 arcanos, o nosso atendimento seja muito mais completo, muito mais eficaz, muito mais especial para o nosso consulente. Pensando também dentro desse aspecto da tarologia, uma outra coisa que deve ser levado muito em consideração é o que você vai falar para você poder controlar o tempo com o seu consulente. O que acontece nesse período? Se nós temos um tarô muito completo, porém com pouca informação, né, fazendo de repente um atendimento muito longo, porém usando 22 arcanos maiores, nós temos aí um momento que fica uma dúvida muito grande pairando no atendimento, porque o que acontece? Nós sabemos que os arcanos maiores, eles são fundamentais para a nossa prática, para o nosso atendimento. Porém, eles trazem, né, na sua essência uma coisa muito forte no que nós sentimos. Ele é muito mais ligado aos nossos aspectos interiores do que aos aspectos rotineiros. Ele é muito mais uma prática para vocês trabalharem os seus aspectos emocionais, psicológicos, muitas vezes espirituais também, fazendo com que vocês atinjam, né, o equilíbrio entre os 4 elementos junto com o tarô. Porém, quando nós temos aquelas cartas da população, que eu costumo falar, né, que é a carta do povo, os arcanos do povo, que estamos falando dos arcanos menores, aí sim a coisa acontece, aí sim nós temos grandes respostas, porque ele vem detalhando, ele vem trazendo muitas informações que vai nos ajudar. Mas, por exemplo, vocês que estão assistindo, que já vem me acompanhando, inclusive, se vocês ainda não se cadastraram, né, não fizeram a sua inscrição lá no meu canal do YouTube, o Fernando Lonan, pode ir lá fazer a sua inscrição, ativar o sininho, que hoje nós estamos tendo a live e na sexta-feira tem um vídeo novo para vocês, como toda semana eu faço para vocês, tá bom? Então, pensando nesse aspecto, né? Eu pego a identidade dos arcanos menores, os arcanos do povo, e eu consigo trazer aspectos e situações que são extremamente favoráveis ao nosso consulente, né? A pessoa que está passando por nós. E para vocês que estão começando essa energia do tarô, né, ao estudo do tarô, por onde começar, o que eu devo fazer, por onde prosseguir, sempre pensem no sentido, eu preciso estudar. Tarologia, né, prática do tarô sem estudo, infelizmente é uma situação que não acontece. Nós realmente precisamos de trabalhar o tarô através do estudo. Primeiro a logia, depois anuncia. Esse é o estudo direcionado, ideal
para vocês que estão começando na prática do tarô. Comecem o estudo, comecem a analisar, pensem nesses arcanos fazendo parte da vida de vocês, como que isso faria diferença na vida de vocês, para só então vocês colocarem isso em evidência e poderem atender o consulente, tá? Uma pergunta que chegou aqui também, né? Fernando, eu posso trabalhar com o tarô pensando que eu vou estudar, pensando que eu vou levar em consideração, né, que eu vou estar estudando, gastando um tempo, às vezes um investimento. Eu posso trabalhar com ele? Não só pode, como deve. A importância do tarô é que depende muito de cada lugar, mas a realidade é, o tarô é sim uma profissão. O tarô, ele pode sim ser direcionado, o tarô pode sim ser uma alternativa para o seu trabalho ou, de repente, o único trabalho que vocês possam ter, fazendo com que todas as informações que vocês tenham, fazendo com que tudo isso que vocês investiram, tudo aquilo que vocês estudaram, comece a fazer sentido, comece a trabalhar, comece a direcionar na vida de vocês, tá bom? Então ele pode ser levado por esse aspecto sim, porém é necessário a tarologia para que vocês cheguem num aspecto de realmente trabalhar com tarô e ter um grande sucesso baseado no caminho do tarô, certo? Outra coisa que me perguntam, Fernando, como que funciona a questão do espaço para atendimento? Né? Eu estou começando, eu ainda não tenho um espaço, não tenho uma sala que eu possa atender. Como que funciona isso? Até uma pergunta muito interessante que me fizeram. Eu posso ir até a casa do consulente e fazer o atendimento? Particularmente não é o mais indicado, pela questão que dentro do seu espaço, né, você tem todas as suas preparações energéticas, você tem todos os sentidos ali, você está confortável, você tem tudo ali próximo a você. Aí o que acontece? Quando você vai na casa do consulente, além de você se locomover, você se depara com a energia daquele local, com a energia não somente do consulente, mas do local também, fazendo com que, se você não tem um bom preparo, você acabe levando em consideração que você pode ficar um pouquinho encarregado, você pode ficar um pouquinho mais fragilizado por estar dentro do ambiente do consulente, né? Mas não é restrito, vocês podem sim fazer parte, atender na residência do consulente sem o menor problema. E claro, vocês que vêm me acompanhando aqui podem ter certeza que eu vou estar explicando para vocês técnicas de proteção, técnicas de limpeza, de energização, justamente para que vocês possam ir e vir sem ter nenhum dano, sem ter nada acontecendo, a fim, né, de repente colocar vocês a falar, poxa, o tarô não é para mim, porque toda vez que eu atendo eu me sinto mal. Então, na verdade, tudo isso que eu vou estar passando para vocês é com a ideia de fazer que vocês se sentirem bem e poderem trabalhar da melhor forma possível com o tarô. Mas pensando, né, Fernando, eu preciso ter uma mesa igual essa sua, com a estátua da Hecate aqui presente, que, né, para quem sabe, me conhece, sabe que eu sou apaixonado por essa deusa, mas não, vocês não precisam ter tudo isso, tá? Se vocês quiserem, fica a critério, só que se for atender na casa do consulente, vocês vão precisar levar uma malinha, né? Aí fica um pouquinho mais confuso, mas vocês podem ter tudo isso, mas vocês precisam de base, ter os 4 elementos para fazer qualquer tipo de atendimento. Hoje eu não estou com os 4 elementos aqui presentes, porque eu estou somente numa conversa aqui com vocês. Mas se a ideia fosse fazer atendimento, sim, precisaríamos ter os 4 elementos em nossa mesa. Até porque os arcanos do tarô, eles trabalham com os 4 elementos, fazendo com que isso se torne extremamente necessário. A partir do momento que temos o elemento água representado por uma taça com água, um copo com água, uma concha, vai despertar a energia mais sentimental no nosso atendimento.
Em contrapartida, temos o elemento fogo, representado por muitas vezes por uma vela, que é justamente para trazer a luz, para trazer a bênção no nosso atendimento. O elemento fogo, além dele purificar, ele também é um elemento muito espiritual, fazendo com que estejamos muito conectados nessa energia, né? Na força, né, do tarô, na força espiritual que também dos ancestrais que regem essa influência do tarô, trazendo também essa energia para o nosso consulente, além de movimento, né? Eu pensei no elemento fogo como um elemento que movimenta. Indo para o elemento ar, nós temos a ideia muito firme dele ser um elemento que vai trazer toda a questão de pensamento, toda a questão de consciência, toda a questão mental, toda a questão que envolve, né? Aquilo que se pensa, aquilo que se cria, aquilo que se idealiza. E aí pensando, né, no último elemento, o elemento terra, nós falamos de todos os aspectos do nosso consulente, né, no nosso atendimento, como aquilo que dá base, seja os aspectos de saúde, sejam os aspectos relacionados a dinheiro, prosperidade, trabalho. Então são muitas coisas que envolvem a simples representação dos elementos na nossa mesa. E de repente, para o elemento terra, vocês incluem aí alguns cristais, vocês podem ter um punhado de terra, um vaso de planta, enfim. Normalmente são elementos muito simples, tá? Não precisa ser nada grande, não precisa ser nada extremamente complexo, basta ser energeticamente viável e energeticamente funcional, porque tudo que colocamos em nosso atendimento, tudo que vamos nos propor a fazer no nosso atendimento, é muito importante que sejam coisas ali que vão estar nos favorecendo no trabalho. Tem coisas que vocês usam para decoração, por exemplo, essa toalha aqui para ficar bonito o ambiente. Tudo isso é extremamente válido, mas uma coisa que não podemos desconsiderar é que essa energia precisa ser também funcional, precisa ser evidenciada, tá? Para que realmente tenha uma funcionalidade. Aí uma outra questão que é muito interessante. Tá bom, Fernando, a partir de quanto tempo eu posso começar a atender? É uma pergunta muito interessante. A partir de quanto tempo trabalhando com o tarô, estudando o tarô, eu estarei apto a atender? Isso é uma pergunta muito forte e é uma coisa que vocês devem levar muito em consideração. Quando vocês se sentirem preparados para atender com o tarô. E quando eu falo preparados, não é simplesmente ler um livro e falar, estou apto para ser tarólogo. Vamos lá começar a jogar carta para todo mundo. Porque o que acontece? A falta do conhecimento é o grande fator que faz com que o tarólogo, a taróloga, seja mal visto perante a sociedade. Tá? Eu sei que é um assunto um pouquinho delicado, é uma questão muitas vezes que muita gente não gosta, né, de evidenciar, mas eu, por muitos anos praticando e estudando o tarô, eu me sinto muito confortável de dizer isso. É de extrema importância que a pessoa que esteja atendendo realmente esteja preparada para atender. Porque, lógico, no comecinho você vai atender seus amigos, você vai atender familiares, atender a você mesmo. Isso torna tudo de uma forma muito mais tranquila e muito mais funcional até. Mas o mais importante é, e se de repente aparece uma pessoa que você nunca viu na vida? Uma pessoa que de repente não faz parte da sua vida, que ouviu falar que você trabalha com tarô e veio até seu atendimento para poder ter uma orientação, um direcionamento, né, uma ajuda, enfim. Se você não tem o conhecimento necessário para isso, acaba colocando em teste, acaba colocando em prova aquilo que o tarô é. Para que o tarô serve, na qual ele é funcional ou não. Então tudo isso deve ser levado muito em consideração. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar aqui que estou vendo aqui o chat rolando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade que vocês queiram saber sobre essa questão do atendimento com tarô, pode mandar aqui que eu estou disponível para responder, tá bom? Outra questão muito forte. Tá, Fernando, qual livro que eu compro? Qual é a melhor literatura do tarô?
Esse é um ponto muito crucial na hora de estudar o tarô. Por quê? Porque além do conhecimento base que todo tarô tem, que é o que eu falo que são quesitos mínimos para todo tarólogo estar praticando e estudando, ele já existe. Mas claro, cada autor, cada pessoa praticante do tarô vai ter os seus conceitos diferenciados, seja pela escola, seja pela forma que estudou, ou seja até pela sua própria experiência, né? Aquele famoso estudo de caso, história vivida. Tudo isso faz muita diferença na hora de escolher a literatura. Uma coisa que eu deixo muito claro quando vocês forem escolher a literatura, pesquisem sobre a história desse autor. Qual é a referência dele do tarô? Qual é a sua tarologia, né? Qual a sua logia perante o tarô? Então, por exemplo, se vocês verem numa literatura o tarô de uma forma muito simples, isso é só palavras-chave, ou de repente, isso só serve para isso, essa carta é positiva, essa carta é negativa, não é uma literatura recomendada. Por quê? Essa literatura estará faltando e estará sendo muito vazia para você que deseja estudar o tarô. Da mesma forma que vocês encontram livros também bonitos, cheios de filosofia, que o mago é aquele ser que olha para o universo, contempla as estrelas, coisas do tipo, é uma literatura boa para quando você já é experiente no tarô, quando você já participou de estudos do tarô. Para você que está começando, não é o tipo de literatura que eu recomendo, porque vai tornar o estudo do tarô é algo muito complexo e por vezes muito cansativo, fazendo com que também bata aquele desânimo sobre o tarô. Poxa, o tarô é muito difícil, não quero. E isso é muito interessante, que acontece muito com pessoas que começam a estudar os arcanos menores. Eu sei que aliás, muito obrigado por todos os elogios que eu recebi, né, nos últimos vídeos que eu fiz falando sobre os arcanos menores. Fiquei muito feliz com a resposta, porque muita gente falou: nossa, Fernando, eu esperava que arcanos menores era uma coisa extremamente complicada de trabalhar. Eu até tirava ele do meu baralho, comprava um deck bonito, deixava os arcanos menores dentro da caixa e trabalhava só com os maiores, porque eu achava muito difícil. O que na verdade, gente, é extremamente o oposto. Os arcanos menores são 10 vezes mais fáceis de serem estudados do que os arcanos maiores. Por quê? Os arcanos maiores, eles além de terem interpretações individuais, eles também têm vivência. Eles vão muito de acordo com o seu estado de espírito na hora que você está estudando eles. Então isso faz muita diferença. Agora o arcano menor não, é aquilo, ponto final. É uma pessoa que está a caminho, então é uma pessoa que está a caminho, ponto final. Não temos mais o que discutir sobre isso. Então é um fator que acaba contribuindo e favorecendo bastante para que essas situações, né, na hora de você fazer o seu atendimento, seja muito interessante, tá? Pensando, né, já que estamos falando, e agora, né, quero aprender tarô, e agora? É muito interessante, porque começar a estudar o tarô é muito fácil. Mas o que vai te levar a estudar o tarô? Então são algumas perguntas que vocês que estão me assistindo devem fazer a vocês mesmos, tá? Para que eu quero estudar o tarô? É para autoconhecimento? Então estude de forma autoconhecedora. Eu quero estudar para atender somente pessoas próximas? Então estude para atender. Eu quero atender, eu quero trabalhar com consulentes, abrir um consultório, fazer um atendimento bem profissional, né? Tendo uma ideia bem profissionalizante do tarô. Então, estude. Só que aí que está o detalhe. Seja você atendendo para o seu familiar, para o seu amigo, ou atendendo para um desconhecido, o conhecimento tem que ser o mesmo. A intensidade do estudo tem que ser a mesma. Porque o que acontece? Não muda só porque a pessoa é próxima, você tem que saber menos do tarô. Porque a partir do momento que senta uma pessoa à sua frente, como por exemplo vocês estão aqui conversando comigo, vocês deixam de ser parentes, vocês deixam de ser familiares, vocês se tornam consulentes. Aí entra todo aquele aspecto da ética, mas entra também
todos os aspectos de conhecimento, tá bom? E pensando já o tarô como trabalho, sim, o tarô ele deve ser cobrado, tá? Uma, porque eu sigo muito a teoria da tradição cigana, que nós estamos aqui numa ideia de troca, né? As energias são a troca, as energias são tudo aquilo que vai e vem. Então, se eu estou oferecendo um atendimento de tarô, algo tem que vir em troca. Porque é assim que a energia funciona para tudo. Ah, ok, Fernando, eu quero fazer um dia da semana, uma coisa mais filantrópica, ajudar pessoas com o tarô, dando aconselhamento, eu acho isso fantástico. Mas não deixe de cobrar nada. Se for o caso, cobre por alimentos e faça doação desses alimentos para alguma pessoa. Ou você pode cobrar materiais que você usa, velas, incensos, enfim, coisas que vocês utilizam no atendimento. Ou pensando de uma forma bem profissional, você pode sim cobrar por esse atendimento. Isso também, o preço varia muito de região, varia muito da situação econômica do local que vocês moram, tá? Por exemplo, dando uma ideia aqui dos Estados Unidos, um atendimento de tarô de em média 1 hora, o consulente ele paga em torno de 200 a 250 dólares. Para um atendimento de 1 hora, assim, pessoal. Temos vários chats, né? Vários sites que fazem atendimento online. Aí eles costumam ser bem em conta, mas não estamos olhando para o tarólogo, né? Então fica uma situação assim, mas será que sabe ler mesmo? Será que atende bem? Então tem esses fatores também a serem levados em consideração. Então, para vocês que estão me assistindo do Brasil, principalmente, vale muito a pena levar em consideração onde vocês moram, tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar no privado também. Olha, quero começar a atender, moro em tal região. Qual você acha que é a ideia de preço? Pode me mandar que eu ajudo vocês sem dúvida. Mas só vou ajudar se vocês estiverem assistindo meus vídeos, se vocês estiverem curtindo e compartilhando. Se não, não vou ajudar, vou ficar de mal, tá bom? Mas pensando numa ideia profissionalizante, uma ideia profissional, sim, vocês podem e devem trabalhar com tarô sem dúvida. É muito garantido que vocês tenham sucesso, desde que vocês façam e trabalhem da maneira correta, da maneira ideal, da maneira que todo tarólogo deve seguir, tá bom? Eu tive a ideia, né, de fazer essa live de tarô, quero estudar tarô, e agora o que eu faço? Justamente com essa ideia, fazer um jogo de perguntas e respostas. Está tendo poucas perguntas, porque provavelmente eu já estou falando, né, muitas coisas que vocês já tinham dúvida, mas qualquer coisa que vocês tenham aí em mente, que de repente no decorrer da semana vocês pensem, eu não lembrei disso, esqueci de perguntar isso durante a live. Pode mandar para mim. Se não quiser mandar público, né, na postagem, pode mandar no direct, pode mandar nas outras redes sociais também, que será um prazer responder todos vocês. A ideia desse nosso bate-papo de hoje, né, seria mais introduzir vocês nessa ideia, né, de como estudar, o que eu devo fazer para praticar o tarô, quais são as ferramentas necessárias, dar um apanhadinho, né, um resuminho de tudo que é necessário para iniciar os estudos e o atendimento com tarô e, claro, fazendo com que vocês se tornem tarólogos, tarólogas com segurança, que vocês possam ter sucesso nessa carreira, nessa caminhada de vocês junto com o tarô, tá ok? Então, espero que nesse encontro tenha ficado bem explicado tudo que vocês queriam escutar, que vocês me mandam. Lembrando que muitas coisas que eu faço aqui nas lives são justamente coisas que vocês me mandam, né? Perguntas que vocês me mandam nas redes sociais. Então, a ideia aqui é estar mais próximo de vocês, bater esse papo. Às vezes são lives mais de ensino, né, de teoria, para pegar papel e caneta, mas às vezes um bate-papo, uma explicação também é muito válida. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês lá no meu canal do YouTube. Curtam, compartilhem, façam a inscrição, que terá vídeo novo nessa sexta-feira com um tema muito interessante que logo mais eu anuncio aí para vocês. Mas já aviso, é um tema
que muita gente até em livros pesquisa e não consegue achar respostas. Então, para você que está estudando tarô, não perca esse vídeo da sexta-feira no meu canal do YouTube. Um grande beijo para todos vocês, uma excelente noite e nos vemos em breve.